Boa noite, amados. Está dando para me ouvir bem, né? Vamos Sim, lá, então, e está dando aí tranquilo. Êxodo 27. Na aula passada, o nosso irmão Sérgio falou sobre o tabernáculo, né, irmão? E agora nós vamos ver aqui sobre o altar do tabernáculo, vamos ver sobre o átrio e também sobre o azeite, né, do candelabro. Pode passar para a próxima telinha, irmão. Capítulo 27. Deus, então, ele fornece aí a instrução sobre o átrio, o tabernáculo, né? O espaço que está ao redor da tenda. Então, ele primeiro descreveu, né? Ele descreveu a Moisés como Moisés haveria de fazer o altar de bronze que ficava no átrio, ali do 27 até no capítulo 27, do 1 ao 8. E depois ele dá instrução acerca das cortinas que circundavam esse átrio, do 9 ao 19. No capítulo ele vai terminar com uma breve nota, né, sobre o óleo, né, que era queimado para iluminar esse tabernáculo. O capítulo 27, Deus forneceu as instruções sobre o átrio, né, do tabernáculo, o espaço ao redor da tenda, né? Ele descreveu como Moisés haveria de fazer o altar de bronze que ficava no átrio, né? Depois deu instrução para fazer cerca da cortina que circundava o átrio. O capítulo termina com uma breve nota sobre o óleo, né? Isso a gente acabou de ler, né? Então, assim como o altar de incenso não havia incluído na descrição do conteúdo do tabernáculo, no capítulo 25 e 26, o capítulo 27 ele omite algo interessante, né? Que descreve a descrição da bacia, né? Embora a bacia fique localizada no átrio, a instrução também sobre a construção não aparece até o capítulo 30, né? Do 17 ao 21. Então, agora nós vamos começar a ler aí Vou fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo 8. Então, vamos lá. Eu estou na NVI, tá, irmão? Faça um altar de madeira de acácia, será quadrada, com 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre, e em cada um dos 4 cantos, formado uma só peça, com o altar, e será revestida de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para colher cinza, as apás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloca abaixo da beirada do altar de madeira que fique a meia altura do altar. Versículo 6. Faça as varas de madeira de acácia para o altar revestida de bronze. Estas varas serão colocadas na argola dos 2 lados do altar, quando esse for carregado. Faça o altar oco de tábua, conforme ele foi mostrado no monte. Então eu coloquei uma imagem mais ou menos de como era esse ato, né? O altar de bronze, né? Então a gente vai fazer agora um breve comentário aí, né? Prosseguindo o nosso estudo do tabernáculo e fazendo, né, as devidas aplicações, né? Chegamos ao primeiro móvel do santuário que se encontrava no átrio, né? Então, assim, ó, no Êxodo, versículo 1, contém as instruções que Moisés recebeu para construir o altar do holocausto. A estrutura que é aqui chamada de simples o altar é referida como o altar do holocausto, posteriormente na narrativa, né? Então, ali, vamos dar uma olhadinha em Levítico 4, né? O motivo pelo qual a gente tem isso aí, né? Levítico 4, do versículo 7. Se algum irmão quiser fazer a leitura, senão até já separei aqui.
Só que agora eu vou ler na Almeida. Então, Levítico 4, versículo 7. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático diante do Senhor. Altar que está na tenda do encontro, todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. Então, esse altar, ele fica onde? Fica ali na porta da tenda, né, do encontro. Esse altar, ele era uma caixa oca, né, uma caixa oca. A gente viu isso aí no versículo 8, né? Feita de madeira de acácia, revestida com bronze. Então, assim, todo o revestimento dela sendo de bronze. Ele media cerca de 5 côvados quadrados e 3 côvados de altura, que foi o que eu li na NVI, ele já traz em metragem, né? 2,6 metros de largura com 1,3 de altura. Então, assim, a relação entre esse altar é descrito no 20, em Êxodo 20, né? 24 ao 26. Ela é meio incerta. A gente tem duas descrições, né, desse altar, né? Nessas duas passagens, podem ser vistas como complementares, né? Talvez o altar descrito no capítulo 27, ele forneça a estrutura, né? Ao passo que a descrição do capítulo 20 indique que deveria haver dentro da estrutura, mais ou menos, né? Então, assim, a outra possibilidade é que os dois altares diferentes são descritos, né? Talvez esse tivesse funções diferentes ou haveriam de ser usados em momentos diferentes. Então, a gente vê que em Êxodo 20, a descrição desse altar ela está um pouco diferente da que a gente está mencionando agora. Vamos lá agora ver o versículo 2. Pode mudar. Então, né, os quatro cantos do altar, eles tinham chifres cobertos com bronze. A gente até fez a leitura agora em Levítico 4, ele fala desse chifre, né? Eles eram chamados chifre porque, presumidamente, eles pareciam com chifre de animal. Então, os chifres eram fixados no altar, formando uma só peça, né, com ele. Eles eram na ponta. A gente viu lá o desenho, né? Formando uma só peça. Eles poderiam ter sido usados para amarrar os sacrifícios na posição do altar. Em Salmo 118, se algum irmão quiser compartilhar e achar essa passagem, Salmo 118, versículo 27, está escrito assim, eu vou ler na NVI. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adorne toda a festa com ramos até as pontas do altar. Então, assim, nas festas eles usavam essas pontas, né, para determinadas situações, até mesmo a gente vai ver alguns outros comentários que vai dizer que simbolizava algum poder, proteção, né? Então, a gente vê aqui, eu não vou ler Êxodo 29, mas aqui em Levítico 4, 7, a gente já viu aqui o que eles usavam aqui, esse altar, né? Então, esse tipo pode ser simbolizado com poder, ajuda e santuário, né? Deixa eu pegar uma outra referência aqui. Aqui a gente tem referência em Samuel 2, no versículo 1 e no versículo 10, mas eu peguei aqui 1 Reis, no versículo 1 Reis 1, de 49 ao 53, 1 Reis, eu vou fazer uma leitura aqui. Se algum irmão achar, ó, Posso ler? pode ler. 1 Reis 1. 2:1, né, Samuel? Não, 1 Reis, lê 1 Reis para mim. 1 Reis 1. Ah, meu Deus, estou em Essa última Samuel, vê outra. referência aí, Nico, ó. 1 Reis 1, 49 a 53. Estou com Achou? 1 Reis aqui. Estou com 1 Ah, então Reis. deixa o Sandro ler, que ele já encontrou. Só para Tá bom, vai confirmar, lá. 49 ao 53, Ao correto? 53. Tá. Diz assim, 1 Reis 1, 49. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos foram tomados, cada um o seu caminho. Porém, Adonias, temendo Salomão, levantou-se e foi e pegou nas pontas do altar.
foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jure-me hoje, o rei Salomão, que não matará a seu servo à espada. Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: vai para a tua casa. Então, o que que surgiu um costume em Israel, né? Que eles encontrariam refúgio nesses chifres do altar, né? Esse chifre do altar, ele tinha, assim, eles encontravam poder de proteção, né? Por isso que a gente viu aí que Adonias, assim, ele foi ali e segurou na ponta do chifre do altar, né? Vamos ali no versículo 3 agora, Alessandro. Próximo comentário do slide aí. Moisés também, pode passar, viu? Acho que é um antes, Alessandro. Isso, legal. Moisés também recebeu instrução para fazer utensílios, né, para usar com o altar, né? Seus recipientes, né, a pá, a bacia, né, os garfos e o braseiro, né? Todos eles eram feitos tudo de bronze, né? No versículo 4 e 5 que nós lemos, as instruções falam de um rebordo, né, a meio caminho, que pode ter servido como local de descanso para a grelha de bronze, né, em forma de rede. Se fosse do lado de fora da, se fosse do lado de fora da caixa, aí ele pode ter fornecido um lugar para os sacerdotes ficarem também, né? No versículo 6 a 8 que a gente fez a leitura, o altar deve ter sido grande, né? Pesado e de difícil manuseio. No entanto, ele deveria ser levado de um lugar para o outro, né? Porque o sacrifício oferecido no altar tinha diversos propósitos, mas sua principal função era fazer expiação pelo pecado, né? A gente vê lá em Levítico 4, do 18 ao 20, então, se o irmão quiser ler, Levítico 4, versículo 18 ao 20. Estou com ele aqui, Paulo. Primeiro, Quer ler? Levítico 4, 18 a 20. Isso. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor, da tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Então a gente vê que era feito ali, né, uma oferta de animal no altar, né, que era precedida, né, para colocação, né, dar um pouco de sangue no chifre do altar, derramando o restante sobre a base do altar, né? Então a gente vê que isso era aquele dia da expiação, né? Próximo slide aí. Acontecia, pode passar essa. E isso acontecia uma vez por ano, né? O sacerdote levava o sangue derramado pelo animal sacrificial ao altar, né, ao Santo dos Santos, para fazer essa expiação pelo povo, né? Então, o altar do holocausto, ele, ele era uma parte essencial do processo, né? Pelo qual o Israel buscou o seu perdão, né? Recebeu o seu perdão. E eu coloquei aí em verdinho hoje, né? Como que é nos dias de hoje, né? O verde da nossa esperança, né? Então, o Novo Testamento ele ensina que nos últimos dias, né, Cristo que tanto o nosso sacrifício como o nosso sumo sacerdote. Então, o Cristo ele se fez, né, tudo isso, né, que leva o sangue do sacrifício para o Santo dos Santos. Se nós abrirmos lá em Hebreus, nós vamos ter algumas referências. Até se algum outro irmão, né, senão a gente toma muito Alessandro aí, vamos abrir em Hebreus 8:1 e depois Hebreus 9:1 ao 15, né? É legal quando os irmãos estão participando com a gente. Se algum outro irmão quiser. Posso ler, PT? Um lê o 8, versículo 1, e o outro pega o capítulo 9 e o 11. 8:1, tá?
Tá? Posso ler, 8:1. tá, Alessandro? Pode ler, irmão. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Amém. Alguém achou o 9 aí? Hebreus 9, versículo 11 a 15? Tá me ouvindo, PC? Pode ler. Tá bom. 9 do 11 ao 15, né? Mas com Cristo veio como o grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi construída por seres humanos. Isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar do Santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes, de touros e as cinzas de bezerras queimadas são espalhados sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imagine então quanto maior é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. O seu sangue nos purifica por dentro, tirando nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Amém. Amém. Então, nós vemos que hoje, né, por intermédio do sangue de Cristo, pode passar até o próximo slide, irmão, e as pessoas são salvas. Então, Jesus, ele se fez sacrifício, né? Vivo por todos nós. Naquele tempo, a gente está vendo aqui em Êxodo que tinha todo um aparato todo, né, para poder fazer essa expiação, né? Mas hoje Jesus, ele que é o nosso sumo sacerdote e é o nosso sacrifício, foi o sacrifício por todos nós, né? Aqui em Efésios 7, em Efésios 1, desculpa, no versículo 7, eu vou ler aqui na NVI, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Então, nós vemos que a terminologia do altar era usada, né? E quando Cristo é chamado, ele oferece a si mesmo como um sacrifício vivo a Deus. Então, o próprio Jesus, hoje, nós vemos que ele se ofereceu em sacrifício vivo, né, a Deus. Em Romanos 12, versículo 1 e 2, né, Paulo diz assim: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nos dias de hoje, nós temos que nos oferecer a Deus dessa forma, né? Não como naquela época que era feito aqueles sacrifícios todos, né, de animais. Vamos continuar a leitura, irmão? Então, vamos agora no versículo 9 ao 13. Então, versículo 9 ao 13. Ainda Deus falando para Moisés, né? Dando as instruções, né? Versículo 9. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros e meio de largura. Versículo 14. Haverá cortinas de 6 metros
e 75 centímetros de comprimento. Num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. E cortinas externas de 6 metros e 65 centímetros de comprimento. No outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. Na entrada do pátio, haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, de linho fino, trançado, e de finos de tecido azul, roxo e vermelho. Obra de bordado com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras e ganchos de prata e bases de bronze. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho, fino trançados de 2 metros e 25 centímetros de altura e base de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e do pátio, serão feitas de bronze. Então, aí a gente vê a riqueza que era tudo isso, né? Eu coloquei um desenho aí que eu achei também, do átrio, né? Então, do versículo 9 ao... Aí a gente vai fazer um comentário, né? Deus, em seguida, ele deu a instrução, né, para a construção do átrio, e é toda essa base em volta aí, né? O átrio era definido por cortinas feitas de linho fino, né, retorcido, né, que eram anexadas a várias colunas. O tabernáculo deveria ser sempre orientado na mesma direção, virado para o leste. No meio da parede, do lado ocidental, que deveria haver um portão de 20 côvados, que eu fiz a leitura aí na NVI, né? 9 metros aí, e de largura 27, de largura, né? Aí no versículo 16, né? Que a gente vai ver essa descrição. Próximo. Em cada lado da entrada haveria uma parede parcial de 15 côvados de comprimento, com 3 colunas, né? Os israelitas deveriam fazer bases para fornecer os fundamentos, né, para a coluna. Então, tinha que ter uma base, né, para poder fundar essas colunas. As bases deveriam ser feitas de bronze, mas os ganchos e as vergas, né, que eram usados para anexar as cortinas, as colunas deveriam ser feitas de prata. Então, olha só, a instrução, bronze e prata, né? O átrio não era cercado com uma parede permanente. A cerca com o tabernáculo deveria ser portátil, porque, né, eles tiravam também para ir para outro canto, né? Uma cerca feita de cortina de pano em colunas móveis poderia ser rapidamente montada e desmontada. Eu vi algumas instruções que eles levavam mais ou menos 30 dias para montar isso aí, né? Ali no versículo 16, 17 agora. O portão, o reposteiro, né? Algumas versões eles colocam reposteiro, de 9 metros e 14 centímetros do átrio. Deferia do restante da parede, em torno do átrio, que era coberto com um tipo diferente de material. O reposteiro, né, ou portão, vamos dizer assim, para o átrio, na verdade, tinha o mesmo tipo de material da cortina, né, que separava o santo do santo lugar. Material azul, púrpura e comezinho, junto com um linho fino retorcido, que era usado para o restante da parede do átrio. Então, aí dá para a gente ver mais ou menos no desenho como que era feito, né? Vamos ver agora aqui o comentário do versículo 18 ao 19, que nós lemos. Então, a parte superior do tabernáculo, portanto, ficaria visível, né, de fora da cerca, mas não seria possível para alguém do lado de fora da cerca ver diretamente a tenda, né? A menos que o portão estivesse aberto. O texto não fala do significado ou o uso do átrio, né, exceto para indicar que ele acomodava o altar. Então, ali a gente vê o altar, né? Obviamente, o átrio proporcionava espaço para oferecer o sacrifício também. Além disso, ele fornecia uma área para as pessoas se reunirem em ocasiões especiais, né? Especialmente quando eles levavam sacrifício ao Senhor, né?
Vamos fazer agora a leitura aqui no finalzinho de Êxodo 27, do 20 ao 21. Alguém quer fazer algum comentário desses? Alessandro, Sérgio, alguns irmãos aí, Fernando. Ô, PC, hoje a gente tem arquitetura moderna, né? E temos a internet para fazer tudo isso, né? Mas eu fico pensando, né, como Deus capacitava as pessoas para fazer isso, né? Porque tudo com ricos detalhes, né? Com medidas exatas e também, né? Com tanta devoção e tanto dedicação para fazer tudo exatamente como era pedido, né? E a fé das pessoas também, né? Que maravilha de leitura, que maravilha de texto, né? Sabe o que eu vejo? Eu fico pensando quando Noé construiu a arca, nós já fizemos esse estudo, né? E ali, as medidas que Deus passou para Noé, e ele levou, né, anos fazendo a arca. Se ele tivesse passado 1 milímetro, a arca afundava, né, Alessandro? Então, assim, a obediência é tudo tudo com relação ao Senhor, né? Eu vi aí o irmão Sérgio de mão levantada e depois o irmão Davi também. Não sei se é o Davi ou se é o irmão Sérgio primeiro, irmão. Por mim, qualquer um pode falar, não tem problema. Davi quiser falar, Pode falar, então. Fala, Sérgio, o seu microfone está aberto. Pode falar, irmão Sérgio. tá? Por favor. Ah, então Eu deixa eu... posso falar, já que os dois não querem falar, eu falo. Um de cada vez, né, Alessandro? Fazer só uma observação. A gente está vendo aqui uns detalhes, né? Descrição no Velho Testamento, né? Do Holocausto. E a gente pode observar que foram todas as referências, né? Esses detalhes históricos, né? Do povo judeu. A gente vai ver nos livros do Evangelho, a gente vê em livros como acabaram de ler, o livro de Hebreus. Então, a gente entende que aquilo que Jesus pregava e aquilo que era ensinado naquela época era dentro da linguagem que eles entendiam e da vida que eles viviam, né? Eles conheciam, né? Eles conheciam todos esses rituais, né? Eles conheciam e quando ele explica sobre o sacrifício de Jesus, ele faz essa analogia, né? Ele faz essa referência. Então eles entendiam e compreendiam. Talvez para a gente é difícil entender, a gente precisa estudar tudo, né? A cultura deles e entender algumas referências lá no Novo Testamento. Mas eles, quando a palavra era pregada para eles sabiam, principalmente os judeus, eles sabiam o que estava sendo ensinado, porque a forma como ele apresenta Cristo era na forma do sacrifício que eram feitos no passado, só que agora era definitivo, era o sacrifício da expiação dos pecados de uma forma definitiva. Isso que é interessante a gente observar, aprender, e até para poder compreender melhor algumas passagens do Novo Testamento. Obrigado, irmão Davi. Irmão Sérgio, depois o irmão Alessandro. Eu quero só dar uma voltada para te incrementar mais quando tu falou do altar dos chifres. Tá? Eu vou ler uma passagem aqui que está ainda em 1 Reis, só que é o capítulo 28 em diante. Quando a notícia chegou a Joabe que havia conspirado com Adonias, ainda não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, vá matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: o rei lhe ordena que saia. Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: faça o que ele diz, mate-o
e sepulte-o, e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento de meu pai Davi, e os matou à espada. Os 2 homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre os dos seus descendentes para sempre, mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes e sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Né? Então, lá, ele Adonias, Salomão manda ele embora Adonias, mas Joabe ele não popa porque ele tinha matado os dois homens que o Davi não tinha dado ordem para ninguém matar eles, né? E ele fez assim mesmo, ele tomou. E aí ele diz, olha, vou tirar essa culpa da casa do meu pai, né? E executa ele lá como ele tinha pedido, né? Como ele tinha pedido. Agora, em todas essas passagens que tu mostrou, né, é muito importante quando tu mostra que Jesus nos adentrou ao caminho dentro, né? Foi Jesus que morreu ali, foi o nosso sumo sacerdote, e que ainda eles continuavam ali na antiga aliança, eles continuariam fazendo. Quando Jesus entra uma vez por todos, né? Ali em Hebreus, o autor está mostrando, sendo sumo sacerdote, levando todos os nossos pecados, né? E aí não precisando mais entrar só uma vez e sendo sumo sacerdote, porque Jesus entra como sumo sacerdote e hoje nós podemos entrar diariamente na presença de Deus, porque Jesus fez o sacrifício por nós. Obrigado. E complementando aí o que o irmão Sérgio comentou, Paulo, né? A gente tem visto lá desde o finalzinho do capítulo 24, né? Que diz lá, versículo 18, Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então, de lá, final do versículo 18 do capítulo 24 até o capítulo 31, nós estamos observando Deus, né, mostrando para Moisés o projeto. Então, até aqui não tem nada construído, né? Deus ele está falando para Moisés, né? Está mostrando, está dando as medidas, está dizendo qual é a funcionalidade de cada peça, de cada item, né? O material que precisa ser colocado, porque a gente vai ver a construção a partir do capítulo 32, né? Eles vão passar a fazer aquilo que Deus trabalhou, só para a gente poder ter uma visualização do contexto, né? E aí nós vamos ver que até os homens Deus vai escolher para que eles possam realizar a obra. E como você está colocando de maneira clara, né? Vimos na figura do altar que ele também, assim como a própria Arca da Aliança, a mesa da propiciação, né, eram para ser carregados, né? A gente viu lá, como você descreveu, mostrou muito bem lá a figura, ele tinha as argolas na lateral para que fossem colocados os varais de bronze, para que aí eles pudessem ser transportados, para mostrar, né, que até na logística, Deus ele pensou em todos os detalhes, né? A montagem, desmontagem e tudo mais. Muito obrigado, mano. Obrigado pelos comentários. Bom, Alessandro, acho que é uma tela antes dessa para a gente fazer a leitura do versículo 20 e 21. Só Primeiro, essa daí. Né? Agora, vamos fazer essa leitura do 20 e 21 agora. Ainda Deus, né? Mostrando para Moisés, né? Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, batido para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas na tenda do encontro do altar, na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança. É interessante isso que você falou, que ele vai começar já a dizer para quem que vai ser feito, né? Olha aí, Arão e seus filhos manterão essas lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Este será um decreto perpétuo
entre os israelitas, geração após geração. Então, nós vamos ver agora o comentário, né, desses dois versículos que nós acabamos de ler, né? Então, a gente percebe que a luz do tabernáculo era fornecida, né, pela lâmpada, né? Que provavelmente se refere ao candelabro de ouro. Outra possibilidade é que se tratava de uma lâmpada separada do candelabro, projetada especialmente para fornecer iluminação durante a noite. Os sacerdotes deveriam manter a lâmpada queimada continuamente, apenas determinado tipo de azeite. Então, assim, era um azeite puro de oliva, né? Batido. E esse era o melhor azeite, né? O melhor azeite, a gente vê isso aí. Deveria ser usado na lâmpada. Esse comentário aqui, ó, os comentaristas assinalam que esse era o melhor tipo de azeite. Versículo 21. O fato de que os sacerdotes terem instruído a mantê-lo queimando desde a tarde até a manhã enfatiza que deveria queimar durante toda a noite, assim como durante todo o dia. A luz das lâmpadas era necessária durante o dia, assim como à noite, visto que nenhuma luz externa poderia penetrar as cortinas que cobriam o tabernáculo. Então, a importância da luz queimar continuamente é indicada pelo fato de que essa exigência mencionava o holocausto era uma parte essencial do processo pelo qual Israel buscou receber o perdão de Deus. Então, assim, era aquela única luz, né? A luz de Deus ali. E hoje, mais uma vez de verdinho eu coloquei aí, que o Novo Testamento ele ensina que Cristo, ele é o sacrifício, né? Que está sob a nova aliança. Além disso, ele é o sumo sacerdote, né? Nós já lemos isso aí, que leva o sangue do sacrifício para o Santo dos Santos. Nós lemos já lá em Hebreus, né? E em Efésios 5:2 e 1 Coríntios 5:7 também tem outra menção. Se algum irmão quiser já ir abrindo, né? O irmão aí, Davi, quiser abrir lá em Efésios 5, versículo 2, em 1 Coríntios 5:7. Efésios 5:2, estou aqui. Ô, Renatão, obrigado. Posso ler? Pode ler. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém. 1 Coríntios 5:7, se algum irmão quiser compartilhar. Posso ler. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Obrigado, Sérgio. Então, a gente vê nos dias de hoje, né, como o irmão Davi bem mencionou, né, e nós temos aí na Nova Aliança textos que indicam que tudo aquilo que eles faziam era para ser feito naquele tempo, e como eles fizeram, né, hoje Cristo, ele é o nosso Santo dos Santos, né, ele que traz todo esse sacrifício, ele é a luz, né, para nós, né. Então, a gente vê aqui, continuando no comentário, os cristãos são salvos pelo seu sangue. Não importa o que fazemos para Cristo, né? Mesmo que tivéssemos que morrer por Ele, nosso sacrifício ou nossos dons não podem, de forma alguma, expiar nossos pecados, né? Apenas o sangue de Cristo pode fazer essa expiação por nós. Então, hoje não importa, né, o que fazemos, né? Então, no capítulo 27, Deus deu a Moisés toda a instrução, né, da construção do altar, do holocausto. Próximo slide. Então, o altar era usado para oferecer sacrifícios a Deus, mas a passagem ela pode ser usada para ajudar-nos a pensar sobre o tema de sacrifício, né? Tanto naquela época como agora. Então, possuímos um altar no qual não tem direito de comer ou ministram no tabernáculo, que é o altar de Cristo, né?
as respostas variam, mas altar provavelmente significa sacrifício, né? Então, como cristão, temos um sacrifício que nos beneficia individualmente, né? O sacrifício de Cristo na cruz, pelos nossos pecados. Então, o altar da lei mosaica nos lembra do sacrifício de Cristo e nos exorta a estarmos dispostos a oferecermos nós mesmos para Ele. Então, nós temos que sempre buscar a Jesus, né, nos dias de hoje, como cristão. Então, essa leitura que nós fizemos é para que nós pudéssemos aí estar tendo essa base e ver aí como Deus trabalhou, né? Eu coloquei essa figura aí hoje mais para a gente dar uma noção do fogo que era permanecer nesse altar, né, continuamente, que ele, quando ele mostra ali em 27 e 20, né? Mas hoje nós temos aí a luz de Cristo, né, ela é viva em nós. Se algum irmão quiser fazer algum comentário. Posso? Irmão Sérgio? Irmão, como eu dei aquela aula anterior, que eu busquei, então a gente teve que fazer vários estudos. A gente chegamos, às vezes, a algum dilema ali, mas o que chama a atenção, que não acaba não sendo dilema, acaba a gente... Nós mesmos chegamos a um ponto, eu, tu, todos, que não deveria entrar a luz lá. Mas, por outro lado, a gente acredita que entrasse a luz de alguma forma, como a gente não sabe, porque Deus pede do entardecer. Então, olha só, do entardecer que ele pega até o amanhã, até amanhã, no outro dia de manhã, né? Então, essa parte aí que a gente vê que parece que de um jeito ou outro, ou a separação das próprias cortinas que tivessem, que de alguma forma, porque Deus pede para manter... Agora, o holocausto é como tu disse, né, irmão? O holocausto não podia ser apagado. O holocausto era aceso toda noite, como tu falou, né? Toda noite. Agora, só para tentar, aí tu... Obrigado. Eu entendi, Sérgio. Falar, Alessandro? Um ponto também, dentro até que o irmão Sérgio comentou, você também abordou, nós percebemos, né, a importância de Jesus. Quando tu trabalhou a ideia da única luz, a luz que vai trabalhar ali naquela parte do Santo dos Santos, né, do santo lugar, na realidade. Podemos perceber, me fez lembrar, Paulo, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, né? Quando ele diz, tendo intrepidez, irmãos, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, para que o sangue fosse derramado, um sacrifício precisou ser feito. E esse sacrifício, diferente dos sacrifícios na época da lei, esse que Deus está instruindo, vai passar a instruir dentro do contexto da velha aliança para o povo de Israel, nós, ao falarmos do contexto da nova, podemos ver que o sacrifício importante hoje, que de fato faz a diferença, como você bem comentou, né? Aquele que vai trazer a luz sobre as nossas vidas, é o sacrifício perfeito e pleno de Jesus. Tanto é que ele diz, né, para a igreja, né, no caso aqui para os hebreus, para que eles tenham intrepidez. A gente viu até quinta-feira na aula, né? A ideia da intrepidez, ousadia, coragem de estar onde? De entrar na presença de Deus. Hoje, eu e você, ao fecharmos os nossos olhos e conduzirmos uma oração, nós estamos na presença de quem? Na presença de Deus. Graças a quem? Graças ao sacrifício de Jesus. Então, olha, isso mostra muito aquilo que Deus, por meio de Jesus, fez por nós. Além da libertação dos nossos pecados, da presença do Espírito Santo, eu e você hoje, graças à presença de Deus nas nossas vidas, podemos estar diante de Deus, levar diante de Deus, apresentar diante de Deus os nossos anseios, as nossas dificuldades, o nosso agradecimento, graças a quem? Graças a Jesus, para vermos qual a importância de Jesus hoje na vida da igreja do Senhor. Muito obrigado, mano. Sacrifício único, né? Sacrifício único.
Vou dar um spoiler aqui do 29, que vai ser minha aula, se Deus permitir. O que esse lá de oferece o holocausto tinha que estar aceso de manhã, de tarde e de noite? Porque quando chega no 29 e 39, ele diz: um cordeiro oferecerá pela manhã e o outro ao pôr do sol. Então esse altar ia ter que estar contínuo. Todos os dias ia ter que acontecer isso. Um cordeiro de manhã, outro ao pôr do sol. Era contínuo, ele ficava toda noite. Ali o altar do holocausto ficava queimando toda noite, né? Esse era o único que não apagava, né? E agora é A, a, interessante que eles tinham o altar do incenso, porque eles ficavam com aquele cheiro, né? Eles sentiam todo aquele cheiro quando estavam ali sentindo daquela carne, né? Não deixava os pecados, os pecados estavam sempre vindo na mente, né? Aí, quando Sempre eles queimando chegavam lá ali, né? dentro, também vinha aquele aroma do incenso aí, né? Aquele aroma todo momento. Aí eles respiravam, né? era, Lembrando que começava com a gordura, né? Queimava a primeira gordura, né? É. era 24 horas, são dois cordeiros, um pela manhã e outro ao pôr do sol. Então já era o tempo todo. Como O dê a irmão glória do Giovanni está com a Senhor, mão a levantada. glória de Deus é contínua. Irmão Giovanni, Primeiramente, desculpe o atraso, estava em outra missão aí. Uma boa noite, paz de Cristo a todos os irmãos. Deixou uma deixa, irmão Renato. Nós estamos vendo aqui em Êxodo todo o regramento legal de Deus de obediência, tudo formalizado para testar a obediência do seu povo, agora firmado lá no morro, lá onde se encontraram. Então, Deus está firmando. Nós vamos ver depois em Deuteronômio o porquê que Deus levou para o exército, deu leis e regulamentos para testar o povo. Então, está todo o regulamento de obediência. Então, é só leis formais, é só cumprir, tipo quebra-cabeça, manual do usuário ali, constrói a peça. Depois, em Números, nós vamos ver o manual funcional da tribo de levitas, os gersonitas, coatitas e marinitas, as funções de cada um, a obediência. E esse sacrifício vivo que o Renato falou, 24 horas, é a mesma coisa hoje. Lá em Romanos 12:1, onde o Paulo leu há pouco tempo atrás, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam sacrifício vivo. O que antes era morto de animais, que era a sombra do Novo Testamento, agora o sacrifício somos nós, vivo, santo e agradável a Deus. Não se amolde desse mundo por aí fora. Então, hoje nosso sacrifício é 24 horas. Mesmo dormindo, estamos em sacrifício a Deus, sacrifício vivo. Então, essa é a deixa do Renato aí. Eu acho que é isso. Eu estava ouvindo, e eu é estava. interessante, irmão, que essa luz que fica é a luz que nós temos que ser o tempo todo, né? Temos que ser essa luz. Não podemos deixar ela apagar. Né, Sérgio? O Alan Duto aí em Manaus, ele falou uma coisa. Hoje eu estava estou ouvindo as gravações de Manaus. A Alan Duto falou uma coisa desses romanos aí. Esse nosso sacrifício é usar. Quem é de Manaus aí, quero ver quem lembra. Usar o ouvido para ouvir, usar a boca para falar. Complementa aí, meus professores. Romanos 12:1. Esse é o É, sacrifício. lá aqui, os sacerdotes se purificavam antes de entrar na primeira parte, depois na segunda parte, todos eram purificados, e hoje nós somos purificados graças ao sangue de Cristo. E É ofereciam, tudo uma Giovanni, sombra do novo, né? Tudo uma sombra do novo. e ofereciam pecado pelos pecados dele mesmo. Primeiro pelos pecados dele, depois É, pelos do é, povo. E como dizem lá em Hebreus, a propiciação era um ato não para perdão de pecados, assim, para relembrar os pecados que eles tinham, relembrar, não perdoava. Lá em Hebreus 9, se não me engano, depois, quando Cristo morre, ressurge, ele está com essa morte e ressurreição, ele está perdoando todos os pecados da morte para trás, até lá depois de Noé, né? Então, quando Jesus morreu e ressurgiu, todos os pecados do passado que eram relembrados tiveram seus pecados perdoados. É tipo da lei retroativa, né? A lei retroagiu atingindo o Velho Testamento. Que É é a muito bom ideia ler. de que a ideia do perdão perfeito, né? Que eles tinham a fé naquilo que viria no futuro, né? Quando aquilo que era no futuro veio, Deus concretizou na pessoa de Jesus. Todos aqueles que lá atrás tiveram essa expectativa tiveram sobre eles esse restauro, né? Esse perdão. Obrigado. Obrigado, Paulo. Mais algum irmão, comentário, pergunta de a gente finalizar?
Eu não lembro, Renato, precisamente as palavras, mas o ponto lá do irmão Alan é justamente usar tudo que nós temos, né? Para que justamente a palavra, para que a gente seja um exemplo e possamos levar para as outras pessoas a palavra, no caso, o evangelho, né? A palavra restauradora. Muito obrigado, Paulo. Muito Foi isso, obrigado ele usou Romanos Obrigado, 12, irmão. falando nisso, que o sacrifício é isso a gente usar nossos membros. Isso. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, né? Em razão da obra, né? Do trabalho, da santificação da igreja, da nossa própria, né? Mais uma vez, Paulo, obrigado a participação dos irmãos, né? Fico feliz de todos aqui estarem presentes e, mais uma vez, né? Antes de passar para o irmão Leandro, a gente faz aqui para ajudar muitos irmãos que às vezes não podem estar na aula presencial, de poder ver em casa, né? Eu até falei na pregação hoje, no culto pela manhã no centro, de podermos dar condições para que os irmãos, no decorrer da semana, eu até citei o exemplo da minha sogra, ela assiste no decorrer da semana, ela pega o caderninho dela, ela está com o caderno dela na mesa agora ali, aí na semana ela liga o vídeo no YouTube, aí ela vê o slide, ela para, ela anota, aí ela coloca de novo, aí ela para, anota, e aí vai. Se nós realmente quisermos ter esse momento de edificação, é possível, porque graças a Deus hoje, Deus deu essa condição, né, por meio da tecnologia, para que nós possamos nos alimentar na medida do tempo que nós temos. Então, se nós conhecermos irmãos, vamos tentar divulgar, vamos divulgar para todos. Aí fica a critério das pessoas, se realmente tem esse desejo ou não, tá bom? Passar para o irmão Leandro, para nos conduzir com a oração final. Sim. Obrigado, Alessandro. PC também, obrigado, PC, pela aula. É sempre bom estar com vocês, né? Todos trazem sempre alguma novidade e ajudam muito a gente, né? Gratidão, irmão. Obrigado. Obrigado mesmo. Vamos orar, então. Nosso Deus e Pai, nesse momento quero te agradecer por mais essa oportunidade, Pai, de nós aprendermos da Tua palavra, que o Senhor nos deixou para que realmente a gente pudesse entender, Pai. Enfim, às vezes não vamos entender tudo, mas aquilo que for necessário para a nossa salvação, com certeza nós estamos entendidos, Pai. Obrigado, nos dá força para ser bons filhos, Pai, obedientes e continuar, Pai, lutando, perseverando e dê força a cada um, Pai, os doentes que estão em nosso meio, Pai, e, enfim, todos que têm umas lutas, Pai, pela sua saúde. Lembramos de Giane, lembramos do seu Valdivino. Enfim, tu conheces a todos, Pai, o que cada um também está passando, conhece o coração e a mente de cada um, Pai. Se alguém tem alguma coisa que está atravessando nesse momento que está com nós, em nosso grupo, nessa reunião, nessa aula, o Senhor possa estar cuidando, Pai. Entendemos que o Senhor é poderoso para fazer mais que pedimos, que imaginamos. O Senhor é a força que nós precisamos em momentos a qual não temos nada como fazer mais, Pai, a nossa esperança. Ajude-nos, ó Pai, a sempre estar confiante, Pai. Dai-nos fé, aumente nossa fé. Cuide de cada um nesse início de semana, Pai. Esteja com cada um, Pai. Os desafios são grandes, muitas vezes, mas o Senhor é forte, Pai. Precisamos lembrar que não é nada dos nossos problemas perto de um Deus como o Senhor. Obrigado por tudo, por esses registros, Pai, que ficam para nós estudarmos, vermos quanto é complexo, Pai, os homens entender ao Senhor, que deixou regras, como foi falado, que é preciso obedecer, Pai, com detalhes, para que a gente não se atrapalhe, Pai. E chegamos ao nosso objetivo, que é o céu, é lógico, Pai, com seu perdão, sua graça prevalecendo. Em nome de Jesus que eu te peço a sua ajuda para cada um. Em nome dele, amém. 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 Obrigado pela excelente aula, PC. Obrigado. Muito. Obrigado, Sérgio. Obrigada, PC. Obrigado, Alessandro, pela oportunidade. Valeu, mano. Estamos aqui. Boa noite, Leandro. Boa noite, gente. Bora, Boa Saulo. noite, Alessandro. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite a Boa todos. noite, Beijo. Lica. Boa, Lica. Irmão